pessoal, aqui é a professora Amanda. Então, vamos dar continuidade aí no assunto de trigonometria relacionado a um triângulo retângulo, né? Então, nós vamos falar agora sobre os arcos notáveis. Então, a gente já viu seno, cosseno e tangente, a gente já falou um pouco sobre isso nas últimas aulas. Então, vamos só relembrar alguns fatos importantes. A primeira coisa é que os valores de seno, cosseno e tangente de um ângulo, eles são constantes, né? Ou seja, depende somente do ângulo, não depende dos tamanhos dos lados do triângulo, né? Então, mesmo se eu tiver um triângulo, digamos, menorzinho ou um grandão, se for o mesmo ângulo, os valores dessas razões trigonométricas serão constantes sempre. Nós comentamos em uma das aulas que esses valores das razões trigonométricas, eles podem ser consultados tanto em tabelas trigonométricas que são encontradas tanto em livros quanto na internet, e também eles podem ser obtidos utilizando calculadora. Quando a gente tem um exercício de alguns tipos de ângulos, né, alguns ângulos, o que ocorre muitas vezes é que os valores das razões trigonométricas, eles podem vir como dados do exercício. Nós fizemos isso também na aula passada, né? São aqueles casos em que o exercício informa os valores das razões trigonométricas para que elas possam ser utilizadas. Só que nem todos os ângulos são informados, né? É o que acontece com os ângulos que a gente chama de notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Então, esses ângulos, normalmente, eles não são informados em exercícios, porque eles podem ser deduzidos facilmente. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos deduzir as razões trigonométricas para 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, a gente quer preencher essa tabelinha, tá? Então, eu tenho uma tabelinha aqui, contendo seno, cosseno e tangente aqui, né? E aqui os ângulos notáveis, e nós vamos preencher essa tabelinha com os valores dessas razões. Vamos começar pelo ângulo de 45 graus. Então, estou aqui com um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus. Então, como os ângulos B e C eles são complementares, a gente tem que esse ângulo C também vai valer 45 graus, né? Se ele também vale 45 graus, o que a gente observa aqui é que nós temos, na verdade, um triângulo isósceles, né? Um triângulo retângulo isósceles. Isso significa que, então, esses dois lados aqui, os dois catetos, eles têm a mesma medida, que no caso eu estou chamando de L, tá? Então, aqui, esse cateto vale L e esse também, né? Então, nós vamos começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor da hipotenusa em função de L, para depois a gente calcular as razões. Bom, aqui é Pitágoras, né? Então, BC ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, né? Então, o BC ao quadrado é 2L ao quadrado, e tirando a raiz, BC é igual a raiz de 2L ao quadrado. Esse L pode sair da raiz, então nós temos que o BC vale L raiz de 2. Ou seja, aqui, ó, a minha hipotenusa vai valer L raiz de 2. Então, eu tenho esse triângulo aqui, retângulo, para a gente trabalhar e descobrir as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Começando pelo seno. O seno, a gente sabe, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou ter aqui, cateto oposto é L, e a hipotenusa é L raiz de 2. Então, a gente pode simplificar o L, e aí vai sobrar 1 sobre raiz de 2, que racionalizando é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa, que também vai ser L, né? O cateto adjacente também é L, dividido por L raiz de 2. E com o mesmo raciocínio, a gente obtém o raiz de 2 sobre 2. E por fim, a tangente, cateto oposto sobre adjacente. Só que como os dois catetos valem L, vai ficar L sobre L, que é 1. Então, aqui eu tenho as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus, que então foram postas aqui nessa tabelinha pra gente. Então, agora a gente vai trabalhar para descobrir as razões trigonométricas
dos ângulos de 30 graus e 60 graus. Para a gente descobrir as razões dos ângulos de 30 e 60, nós vamos começar aqui com um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, todos os lados vão valer L e todos os ângulos valem 60. Vou começar traçando a altura aqui referente a esse lado BC, né? Então, tracei a altura e se é a altura, vai formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo, né? Então, se a gente já tem 90 graus, 60 graus, obrigatoriamente o ângulo lá em cima vai valer 30 graus, né? Além disso, a gente sabe que quando a gente está com um triângulo equilátero, a altura que a gente traça aqui, ela, além de ser a altura, ela vai coincidir com a bissetriz, né? Porque divide esse ângulo ao meio, fica 30 e 30. E também coincide com a mediana, porque vai dividir o lado ao meio. Então, se a minha base BC vale L, isso significa que esse ladinho aqui, BD, vai valer L sobre 2. Então, eu tenho L sobre 2. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou olhar para esse triângulo aqui, essa metade, né? Que aí, olha só o que eu tenho. Eu tenho esse triângulo retângulo com um ângulo de 60, de 30. Aqui, a hipotenusa valendo L. E esse cateto valendo L sobre 2. Então, de novo, a gente usa Pitágoras para descobrir o valor do outro cateto e, em seguida, calcular as razões trigonométricas. Então, vamos começar aqui pelo Pitágoras. Então, aqui eu tenho hipotenusa L2 mais o outro cateto L sobre 2 ao quadrado, mais o AD ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir. Então, quando eu elevo aqui ao quadrado, eu obtenho L2 sobre 4, né? E aí, como eu quero descobrir o AD, é ele que eu vou isolar. Então, AD ao quadrado vai ser igual a L2 menos L2 sobre 4. Essa conta aqui, quando a gente faz ela, isso vai dar 3L2 sobre 4. E agora é tirar a raiz. Então, eu tenho que o meu AD vai ser a raiz de 3L2 sobre 4. O L pode sair, o 4 também a gente pode tirar a raiz. Então, isso vai dar L raiz de 3 sobre 2. Então, o outro cateto aqui vai valer L raiz de 3 sobre 2. Agora sim, nós temos todos os dados, nós podemos calcular as razões. Vamos começar calculando o seno de 30. Então, estou com 30, o seno dele, cateto oposto, sobre hipotenusa. Então, vai ficar L sobre 2 dividido por L. Isso é o mesmo que a gente multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, L sobre 2 vezes 1 sobre L, que vai dar 1 meio. Depois, o cosseno de 30. Cosseno de 30, cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale L. Então, também fazendo primeiro pelo inverso da segunda, aqui a gente vai cortar os L's e vai sobrar raiz de 3 sobre 2. E, por fim, a tangente de 30. A tangente de 30, cateto oposto, sobre adjacente. L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Novamente, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, nós vamos obter 1 sobre raiz de 3, que racionalizando dá raiz de 3 sobre 3. Então, observa que a gente encontrou aí todas as razões para o ângulo de 30 graus. Para o ângulo de 60, ao invés de fazer todos os cálculos, vamos relembrar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, e vice-versa. E, além disso, a gente sabe que 30 e 60 são ângulos complementares. Portanto, eu tenho que o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60. Né? No caso da tangente, o que nós vimos é que a tangente de um ângulo é 1 sobre a tangente do seu complementar. Então, a tangente de 60 é 1 sobre a tangente de 30. Ou seja, se a tangente de 30 aqui é raiz de 3 sobre 3, eu vou obter que a tangente de 60 é raiz de 3. Bom, agora a gente já tem, então, todos os valores para o ângulo de 60 graus. Então, aqui, completando, eu tenho aqui os valores
referente ao ângulo de 30 graus, que foram os primeiros que nós obtivemos. Para o ângulo de 60, a gente sabe que o cosseno de 60 é o seno de 30, então aqui é um meio e aqui é um meio. Aqui vai ser igual ao cosseno de 30, então vai ser raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser o raiz de 3. Então, a gente obteve aí todas as razões trigonométricas para os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60, e que, como já foi dito, normalmente não é dado nos exercícios, né? Já que eles podem ser deduzidos. Então, é isso. Espero ter ajudado. Até mais.